Olá, meus queridos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um ótimo sábado a todos, desejando um final de semana maravilhoso para todos, sobre a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos tratar do sexto sinal da segunda vinda de Cristo. E o sexto sinal da segunda vinda de Cristo é que a palavra de Deus nos diz que os homens, os políticos, as organizações governamentais, elas sempre estarão em busca da paz. Em busca da paz. Só que essa paz jamais será alcançada por essas pessoas que buscam, como o homem de uma forma geral, como os políticos, como as organizações governamentais. E porque a palavra de Deus nos exorta nesse sentido, dizendo de que esses homens jamais irão conseguir uma paz permanente, uma paz duradoura. Porque essas pessoas, eles buscam uma paz baseada e alicerçada em coisas que não são fundamentadas verdadeiramente na palavra de Deus. E quando nós queremos estabelecer algo que não está fundamentada, alicerçada, arraigada nos princípios e nos valores de Deus, essas coisas jamais serão algo que permanecerão, que serão permanentes. Eles buscam essa paz, eles fundamentam essa paz único e exclusivamente em soluções humanas e em soluções terrenas. E o que nós percebemos é que essas soluções que os homens buscam, eles não abordam as raízes mais profundas dos problemas. Eles querem resolver a questão da paz de forma paliativa e de forma superficial. E é isso que a palavra de Deus nos exorta, nos dizendo de que quando aparecer essa suposta paz, quando andarem dizendo de que o mundo está em paz, é necessário de que nós estejamos atentos, porque é justamente nessa falsa paz é que a destruição virá. E por que nós estamos falando isso? Porque nós extraímos essas verdades da palavra de Deus. E nós podemos observar o apóstolo Paulo exortando a igreja de Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 3, que diz o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentinamente a destruição. Por quê? Porque a paz que os homens querem, a paz que os homens produzem, ela é uma paz superficial, é uma paz que não tem consistência. E aí, essa falsa paz, quando estiverem dizendo estamos em paz, aí é justamente o momento em que a destruição virá. E aí, Paulo, ele faz uma analogia justamente com uma mulher que está para dar à luz. Ele diz: como vêm as dores de parto, a que dá para dar à luz, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz. Quando uma mulher está para dar à luz, é justamente quando vem, as dores, mais profundas e mais fortes. Portanto, nós vimos aqui que o homem anda em busca da paz, mas só que ele busca essa paz alicerçada e fundamentadas em coisas que não são consistentes, porque eles não buscam alicerçar essa paz nos valores e nos princípios bíblicos. Portanto, o que nós temos visto claramente é que existem muitos líderes. Na época, Paulo estava falando aos líderes, daquela época, e isso é extensivo para os nossos líderes de hoje. Ou seja, eles têm tentado encontrar um consenso entre as nações, só que eles sempre buscam essas soluções em desalinhamento dos princípios e dos valores
bíblico. Eles não buscam fundamentar e alicerçar essa paz dentro dos padrões, dos princípios, da lei que se encontram na palavra de Deus. Paulo, de fato, ele aborda essa ideia ao dizer de que os homens jamais conseguirão a paz duradoura, uma paz permanente, porque quando eles disserem que o mundo está em paz, é que de fato nós devemos estar atentos, porque aí é que está próximo à destruição. E Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, ele é muito claro. Ele menciona a ideia de que existem muitas pessoas, nos casos, os políticos, as organizações governamentais, que estão sempre em busca, ou estarão sempre em busca da paz e da segurança. Só que essa paz não virá, mas o que de fato virá é a destruição. Essa falsa paz produzirá de fato a destruição. Portanto, meus queridos, podemos então interpretar que essa paz e essa segurança, que é oferecida pelos homens, que é oferecida por políticos e por organizações governamentais, é uma paz efêmera, é uma paz paliativa, é uma paz superficial. Por quê? Porque ela não está alicerçada, ela não está fundamentada na verdadeira verdade bíblica, que é uma verdade sólida e completa. Vimos que Paulo aqui, faz uma alusão justamente a essa tentativa, a essa busca da paz como um dos sinais da segunda vinda de Cristo. Fica claro que Paulo faz uma alusão de que antes do retorno de Cristo haverá uma falsa sensação de paz, uma falsa sensação de segurança, mas que quando estiver acontecendo essa falsa paz, essa falsa segurança, aí sim que virá a destruição. Portanto, a exortação que Paulo faz aos amados irmãos de 1 Tessalonicenses, e que também é extensiva a nós, é que é imprescindível de que nós estejamos preparados para o retorno de Cristo, e nos exorta no sentido de que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Pai Celestial, e não, por maneira alguma, ficarmos confiando em promessas vazias de paz e de segurança prometida por esses homens, por esses políticos e pelas essas organizações governamentais. Diante disso, nós podemos exortar e chamar a atenção para que nós tenhamos cuidado com o que muitas vezes e muitas pessoas têm colocado a sua confiança. Nós temos visto de que há uma confiança excessiva em alguns elementos que têm surgido durante o tempo. Uma dessas esperanças que tem feito com que muitas pessoas coloquem toda a sua confiança nela é que elas acham de que a tecnologia, pelo fato do crescimento e do desenvolvimento da tecnologia, da ciência, isso pode trazer a paz, isso pode trazer a segurança. Ou seja, muitas pessoas pensam, muitas pessoas acreditam de que a tecnologia e a ciência irão resolver todos os nossos problemas, de forma com que elas também irão trazer paz, prosperidade no mundo. No entanto, essa confiança excessiva pode nos levar a cometer algo grave, algo terrível, que é
nós negligenciarmos em relação às questões éticas e morais. Achar que a tecnologia, achar que a ciência vai resolver todos os problemas da Terra e aí deixarmos de lado questões fundamentais, questões importantes como os valores éticos e os valores morais, isso ocasionará ou resultará em consequências imprescindíveis e negativas. Portanto, não coloquemos a nossa confiança na tecnologia e na ciência, achando que isso pode trazer paz e segurança para a humanidade. A outra forma com que nós já até tratamos antes, mas que muitas pessoas acreditam e colocam a sua confiança de uma forma excessiva, é na política, é nas instituições governamentais. E muitas pessoas se iludem e acreditam de que as instituições governamentais, elas são capazes de garantir a paz, de garantir a segurança no mundo. Mas, no entanto, nós percebemos de que no transcorrer da história, isso tem mostrado de que não é possível, ou seja, que essas pessoas não têm a capacidade de produzir uma paz. Isto tem mostrado de que esses homens não são capazes de produzir essa paz duradoura, essa paz permanente. Por quê? Porque os governos são falhos, os governos se corrompem, há os que corrompem, há os que são corrompidos. E isso pode acontecer e acontece em qualquer lugar do mundo. E também, além disso, há os conflitos políticos que podem facilmente levar à guerra e à destruição. Ok? Portanto, isso é muito importante que nós tenhamos um entendimento e atentamos para a realidade de que os homens são incapazes de resolver a questão da paz de uma forma duradoura. Nós precisamos sermos realistas de que os homens são limitados. Eles não podem e não têm a capacidade de conseguir a paz e a segurança verdadeira. Eles são limitados, as instituições são limitadas, os homens são limitados, os políticos são limitados, portanto, eles não são capazes de nos dar, de nos fornecer a verdadeira paz. Sabemos de que o mundo, ele precisa verdadeiramente de uma paz. Mas não são os homens, não são as instituições que irão trazer essa paz. A paz que o mundo precisa, ele precisa de uma paz que tenha soluções sustentáveis, que tenham soluções pacíficas, que tenham soluções duradouras, para que possamos resolver de fato o problema do mundo. Quando nós lemos o grande homem de Deus, o profeta Jeremias, no capítulo 6, verso 14, ele já advertia há muito tempo atrás com relação a essa falsa paz. E o profeta Jeremias, no capítulo 6, dos versos 4, ele vai dizer algo muito interessante. Ele diz: curam superficialmente as feridas do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O fato é que o profeta aqui, ele estava chamando a atenção, estava descrevendo uma situação em que os líderes, de que os profetas, eles estavam supostamente promovendo uma paz, mas era uma paz que não era verdadeira, porque eles não abordavam as questões mais profundas, as questões mais subjacentes. E o profeta exortava dizendo: olha, vocês curam superficialmente as feridas do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Outro profeta também que vai na mesma ideia
é o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, no capítulo 13, verso 10, ele diz o seguinte: por que tem seduzido o meu povo, dizendo paz, quando não há paz? Aí ele faz uma outra analogia, e ele diz: e quando uma parede é construída, eis que a rebocam com argamassa fraca. Ou seja, para quem entende de construção, quando você constrói algo que você faz a massa fraca, uma massa sem consistência, facilmente essa massa ela é desmanchada, ela cai, o reboco fica frágil. E aí o profeta diz: vocês fazem paredes que são construídas e rebocam com a argamassa fraca, ou seja, com a massa fraca, com pouco cimento, com pouca consistência, ok? Aí, nesse texto, nós podemos entender que Ezequiel, ele estava mencionando que essas pessoas que dizem que promove a paz, é como alguém que está construindo um prédio, e aí ele usa pouca massa fraca, sem consistência, né? Uma massa frágil, uma massa estável, que essas massas não podem resistir os desafios e as dificuldades que podem sobrevir sobre ela. Portanto, nós vimos aí de que um dos sinais da segunda vinda de Cristo é quando os homens, as instituições, os políticos estiverem dizendo em que o mundo está em paz. Está em paz. Porque isso é sinal de que está próximo à vinda de Cristo. Que está próximo à vinda de Cristo. Mas diante do que nós falamos, a pergunta que faço é: mas de onde podemos encontrar a verdadeira paz? Como nós podemos encontrar a verdadeira paz? A palavra de Deus nos ensina claramente, pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ensinando e nos mostrando aonde nós encontramos a verdadeira paz. E a verdadeira paz só pode ser encontrada quando nós estivermos alicerçados, fundamentados, arraigados nas verdades e nos princípios e nos valores bíblicos, porque os valores bíblicos, né, e os princípios e as leis de Deus, elas abordam verdadeiramente as questões fundamentais que afetam a humanidade. Somente os valores bíblicos, a palavra de Deus, os ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que vai a fundo, penetra na raiz, penetra no verdadeiro problema, de forma com que nos produza uma paz verdadeira. E aí nós podemos então trazer alguns textos da palavra de Deus que vai nos ajudar a termos essa compreensão. O próprio Senhor Jesus, ele falou certa vez de onde vem a verdadeira paz. Essa verdadeira paz foi ensinada pela própria boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nós podemos então apresentar para vocês um texto que vai colaborar de forma com que nós venhamos então compreender de onde vem essa verdadeira paz. O apóstolo João, no capítulo 14, no verso 27, Jesus disse o seguinte: deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou, não dou como o mundo a dá. Não perturbe os seus corações, não tenha medo. Portanto, aqui nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo aonde nós podemos encontrar a paz.
nós podemos encontrar a paz em Deus, porque a verdadeira paz só vem de Deus, porque Deus é a essência da paz. Deus é o manancial de paz. Portanto, Jesus deixou claro aos seus discípulos e deixa claro para nós, para que nós tenhamos essa compreensão de onde vem a verdadeira paz. E ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz te dou. A paz de Cristo é uma paz sólida, é uma paz verdadeira, é uma paz permanente. E aí Jesus disse: eu não dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz que o mundo promete é uma paz falsa, é uma paz superficial, é uma paz sem consistência. Mas a verdadeira paz está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós vimos aonde vem a paz. A paz vem de Deus, a paz vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas diante disso, nós precisamos então entender como nós podemos obter essa paz. Sabemos de onde vem a paz. A paz vem de Jesus. A paz vem de Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele ensinou isso. Deixa-lhe a paz. A minha paz eu lhe dou. A minha paz eu lhe dou. Então nós sabemos já de onde vem a paz. Portanto, agora nós precisamos entender como nós podemos nos apropriar dessa paz. E aí nós vamos encontrar na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, que para que nós tenhamos a paz verdadeira, nós precisamos tomar uma atitude. E a atitude dessa paz verdadeira é que nós tenhamos uma reconciliação com Deus. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. Porque no passado, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles tinham uma comunhão íntima e profunda com Deus. Eles tinham a paz de Deus, a paz verdadeira. Só que eles pecaram e eles perderam essa paz. Outrora que eles eram amigos de Deus, por causa do pecado, eles se tornaram inimigos de Deus. Por causa do pecado, criou-se um abismo intransponível. Portanto, o homem que outrora era amigo de Deus, outrora tinha comunhão com Deus, hoje não tem mais. Mas para que ele tenha essa comunhão com Deus, se faz necessário com que ele se reconcilie com Deus. E o homem não tem a capacidade de se reconciliar com Deus se não for por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que Deus mandou o seu Filho amado Jesus Cristo vir ao mundo para que ele pudesse vencer os dois maiores inimigos que o homem tinha, que era o pecado. Cristo veio e morreu por nossos pecados. E a morte, Cristo ressuscitou para que nós tivéssemos uma vida e a vida eterna. Portanto, o homem precisa se reconciliar com Deus. E o homem só consegue se apropriar dessa paz que vem de Deus se ele se reconciliar com Deus. E como é que o homem se reconcilia com Deus? Se arrependendo dos seus pecados. O homem se reconcilia com Deus por meio da fé, crendo nas verdades e na palavra de Deus. Mas também nós podemos entender que Jesus ensinou de que a verdadeira paz envolve a reconciliação com Deus, mas também envolve uma outra reconciliação, porque através dessa outra reconciliação é que pode haver a paz verdadeira, a segurança verdadeira no mundo e entre as pessoas. E ele diz que a reconciliação, para que nós tenhamos a paz, nós precisamos nos reconciliar com Deus e reconciliar com os outros, com as outras pessoas que convivem conosco. Tanto é que o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, versos 23 a 24, ele diz o seguinte:
Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta no altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Portanto, a verdadeira paz vem de Deus, mas nós precisamos nos reconciliar com Deus, para que nós também possamos nos reconciliar com outras pessoas, com as pessoas que estão ao nosso redor, para que nós tenhamos um relacionamento saudável, um relacionamento de confiança, para que não exista conflito, para que não exista discórdia, para que exista um relacionamento profundo entre as pessoas. Portanto, meus queridos, nós podemos então observar de que uma paz verdadeira, de que uma paz duradoura, ela só acontece se estiver enraizada em um relacionamento correto com Deus, e que esse relacionamento correto com Deus, quando nós nos reconciliamos com Deus, quando nós nos reconciliamos com outras pessoas, por ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós entendemos essa verdade, aí nós iremos então aplicar esses princípios bíblicos, esses ensinamentos de Deus, dentro do contexto que nós vivemos, dentro da sociedade que nós vivemos. E diante da aplicação desses princípios e desses conceitos, nós vamos produzir, nós vamos ver mudanças verdadeiras em nossas vidas, como também na vida da sociedade. O grande homem de Deus, o profeta Isaías, no capítulo 2, versos 4, ele diz de quem de fato pode produzir a verdadeira paz. E aí ele vai dizer o seguinte: e ele julgará entre as nações e resolverá contendas entre muitos povos. Eles transformarão suas espadas em arados, suas lanças em foice. E aí ele conclui dizendo: uma nação não levantará a espada contra outra, nem aprenderão mais sobre a guerra. O que nós podemos entender nesse versículo, o que esse versículo nos convida a termos uma compreensão, o profeta está se referindo a um tempo no futuro, em que o Messias virá e trará a verdadeira paz às nações. E o verdadeiro Deus, Pai Celestial, virá para julgar, um juiz justo, um juiz que julgará com equidade. De fato que o Senhor Jesus, o juiz perfeito, resolverá todas as contendas entre o povo. Portanto, a verdadeira paz só vem de Deus, e só quem pode produzir uma paz verdadeira, uma segurança verdadeira e consistente, é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fato, meus queridos, que nós também vimos nesse texto, que só quem pode resolver as contendas, só quem pode resolver as intrigas, os problemas, é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como é que Deus resolve esses problemas, essas contendas, essas dificuldades? Nós vimos claramente no texto que nós lemos, quando ele muda as pessoas, quando ele muda os sentimentos das pessoas, e quando as pessoas mudam os seus sentimentos, eles trocam as armas, o ódio, a ira, por instrumento de trabalho. Ou seja, o ódio e a ira, que são ferramentas de guerras, são trocadas por instrumentos de trabalho. E aí nós trocamos o ódio, a ira, pelo amor. O amor que Deus nos ensina. Também vimos outro texto em Miqueias, capítulo 4, verso 3, que ele diz o seguinte: e ele julgará entre muitos povos,
e resolverá contendas entre as nações poderosas e distantes. E aí ele diz, eles transformarão suas espadas em rélias de arados e suas lanças em poldadeira. Portanto, aqui ele diz que Jesus resolverá o problema quando ele mudar as pessoas. E quando ele muda as pessoas, quando ele transforma as pessoas deixarão de usar as suas ferramentas de guerra, as suas armas, e trocará por instrumento de trabalho, por instrumento de labuta, por instrumento que irá produzir a paz verdadeira que vem de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 2, verso 4, ele diz, não levantará a espada contra outra nação, e nem aprenderão mais sobre a guerra. Ou seja, quando temos a verdadeira paz de Deus, aquilo que era velho, que era passado, quando nós levantarmos as nossas espadas para guerrear com outras pessoas, quando ele diz, não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais sobre guerra. Quando somos transformados, nós não usamos mais instrumento de guerra e nem levantaremos mais qualquer tipo de instrumento contra outras pessoas. Vimos claramente que o Messias, o justo, ele resolverá todas as contendas entre as nações, e ele resolve todas as contendas entre as nações, porque ele é a essência da paz. E quando nós entendemos essas verdades, a paz é produzida também dentro de nós, e esses frutos é mostrado por meio de nossas vidas e no meio da sociedade, ok? Entenderam aí? Então, ele diz, e as nações trocarão suas armas de guerra e instrumento de trabalho, pois somente o Messias pode resolver contendas entre as nações. Agora a pergunta que eu faço é, como isso acontece? Quando isso acontece? Quando é que acontece a verdadeira paz? Quando é que nós temos a segurança verdadeira? Nós aprendemos de que a palavra de Deus nos ensina de que quando nós colocamos os ensinos, os princípios, os valores, as leis de Deus em prática, quando nós colocamos essas verdades em prática, essas coisas acontecem, as mudanças acontecem. Mas o fato é, como podemos colocar essas verdades de Deus em prática? Como é que nós podemos colocar essas verdades de Deus em prática? É simples, a palavra de Deus disse, obedecendo os mandamentos, obedecendo os ensinamentos de Deus. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versos 4, ele diz, Jesus ensinou que a verdadeira paz envolve o quê? O amor. O amor, e ele vai muito mais além. Ele diz que a verdadeira paz envolve o amor a quem? As pessoas que nós gostamos? As pessoas que fazem parte do nosso círculo íntimo? Não, ele diz aos nossos inimigos. E ele vai muito além quando ele diz, devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então, há uma prática muito forte, muito incisiva dentro de nós, para que haja verdadeiramente a transformação e a mudança. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que, em vez de nós respondermos alguma coisa com violência ou com retaliação, Jesus está nos ensinando que nós devemos responder a quê? Com amor, com perdão, mesmo diante de situações difíceis, de situações complicadas. Então nós vimos aqui como nós podemos colocar em evidência essa verdadeira paz que Deus quer de nós, que Deus nos ensina. E ele diz que nós devemos transformar as nossas armas de guerra em instrumento de paz. Devemos transformar o ódio, a ira,
em amor, devemos amar os nossos inimigos e devemos orar por aqueles que nos perseguem. Mas quando é que nós verdadeiramente podemos agir de conformidade com o que Deus quer de nós? Jesus vai nos ensinar quando houver uma mudança, quando houver uma transformação interior. Uma transformação interior. Ou seja, Jesus diz que só haverá paz no mundo e só haverá paz nos homens se houver uma mudança além da externa. Essa mudança envolve transformar o nosso interior. Tanto é que Jesus, em Mateus capítulo 15, verso 19, ele é bem contundente ao dizer o seguinte: pois é do coração que vêm os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, o roubo, o falso testemunho e a calúnia. Portanto, o que Jesus nos ensina é de que a verdadeira paz duradoura, a verdadeira segurança duradoura e permanente só acontece quando nós buscamos o quê? Mudanças, transformações. E ele nos exorta de que tudo isso, a verdadeira paz só pode ser alcançada quando nós mudamos os nossos corações, quando nós mudamos as nossas mentes, quando os corações e as mentes são transformadas. E nós só somos transformados por meio ou através de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Quando houver essa transformação interna, aí sim podemos começar a ver mudanças em nossas ações, mudanças em nossos comportamentos. Aí sim podemos ver a verdadeira paz do mundo ao nosso redor. Portanto, amados, nós vimos, com base na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com base no ensinamento de Jesus, que a verdadeira paz, ela só é evidenciada quando nós verdadeiramente somos transformados pelo poder e pela palavra de Deus. E que a paz que o mundo oferece, que a paz que os políticos, as instituições governamentais, são paz superficiais, são paz falsos, porque não está alicerçada nos valores e nos princípios verdadeiramente de Deus. Portanto, a exortação que fica para que nós possamos, então, concluir sexto sinal da segunda vida de Cristo é de que o mundo vive desesperadamente em busca de uma verdadeira paz. Mas a paz com que o mundo busca não será uma paz permanente e duradoura, porque ela está alicerçada em fundamentos e princípios superficiais. Mas a verdadeira paz vem de Deus. A verdadeira paz vem de Deus, porque Deus é a essência da paz. E para que haja paz, nós precisamos ser reconciliados com Deus. Porque através do reconciliamento com Deus e com os outros que convivem ao nosso redor, essa paz fica evidenciada. E essa paz poderá transformar e mudar o mundo em que vivemos. Portanto, há a necessidade de que tenhamos essa compreensão e de que busquemos essa importante verdade dita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós precisamos confiar único e exclusivamente nas soluções advindas de Deus, do Pai Celestial, e que jamais nos deixemos ser enrolado ou confundido com uma paz que o mundo oferece, porque a paz que o mundo oferece é uma paz falsa, é uma paz superficial, é uma paz passageira, mas a verdadeira paz vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é oferecida por o nosso Senhor e Salvador. Portanto, que nós possamos então permitir que Jesus transforme
os nossos corações. Que Jesus transforme as nossas mentes, porque através da transformação dos nossos corações, a transformação de nossa mente, do nosso entendimento, aí sim nós poderemos experimentar a verdadeira paz. Não só experimentar a verdadeira paz que vem do nosso Deus, mas também nós nos tornamos um instrumento verdadeiro para produzir a paz nesse mundo tão atribulado. Ok? Então vimos aí o sexto sinal da segunda vinda de Cristo. É que os homens andarão desesperadamente em busca da paz. Mas quando eles disserem que o mundo está em paz, nós devemos estar preocupados, porque aí é que virá a destruição, conforme o texto de que nós lemos, ok? Mas volto mais uma vez a convidar vocês a se inscreverem no meu canal. Vá lá no YouTube, se inscreva, dê um joinha, faça um comentário, assim, aperte o sininho para quando tiver outro vídeo, eu possa estar aqui trazendo para vocês. Espero que esse conteúdo tenha servido para você e que vocês possam ter essa compreensão de que o mundo jamais poderá nos dar a paz. Porque o próprio Senhor Jesus disse: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, ok? Um abraço de coração, fique com Deus, até a próxima. Deus é bom o tempo todo.